Mais um vídeo aqui no canal Alavancando Rural. E hoje um vídeo diferente. Ao invés de analisar o imóvel, eu vou selecionar uma área aleatória nessa região aqui, que é uma região de terrenos cársticos, onde a água fica em caverna. E vou selecionar uma área aleatória para marcar poços. Então já estou pegando aqui a drenagem nessa área, que aqui são zonas mais fáceis de marcar, e a gente vai fugir das zonas fáceis. Aqui no meio tem muita área que eu já fiz o estudo, então seria fácil também. Aqui tem outra zona de uma drenagem grande, também seria fácil. Aqui outra drenagem grande. E eu vou colocar a área aqui no meio. Fazer esse polígono aqui, não é nenhum imóvel. É um desafio que eu me propus a fazer. Pegada de Centro-Sé e de Itaguaçu da Bahia. Já coloquei os poços. Aqui um poço sem vazão, um poço de 90 metros e 4,6 mil litros, que não tem perfil. Vamos só olhar alguns perfis aqui para conferir se de fato é geologia de carbonato. Como esse aqui tem calcário, entrada de água em 60 e 80 metros. Pronto. Aqui os poços de Centro-Sé. E percebam que parte da área está fora do domínio que eu marquei. Então, o foco vai ser na parte mais a sul, sendo que mais a norte, vocês vão ver mais à frente do vídeo, na verdade agora, que é uma cobertura. Então, pega assim o carbonato, só que está coberto por, tá vendo ali, cobertura, está coberto por aglomerados. Então, pelo relevo, você percebe que é uma bacia sedimentar, só que na parte norte tem uma cobertura que vai dificultar um pouco a análise, mas missão dada é missão cumprida. Então vamos iniciar. A gente já tem os poços ali, vamos começar extraindo essa linha aqui, que não necessariamente é uma drenagem, mas um ponto mais baixo, por ter muito poço associado, vai ser uma drenagem. E a gente vai fazer aqui uma extração dos vales. Não necessariamente corre rio, mas vão ser pontos mais baixos que a gente consegue mapear pela SRTM, e as dolinas vão estar vinculadas a esses pontos. Então, vou colocar aqui nessa faixa para ver se a gente visualiza melhor. Já consigo ver alguns lineamentos que não são retilíneos, porém nessa faixa de azul não está tão bom quanto eu imaginei que estaria. Então a gente pode usar aqui misto, até para ver uma continuidade, como essa daqui, que representa um vale, não necessariamente um rio. Então você percebe que essas linhas, elas estão vindo de NW para SE ou oeste para leste. E a gente vai ver se os poços que já estão perfurados estão associados a esses lineamentos. Lembrando, não necessariamente são drenagens, mas vales escavados no relevo que aproveitou de algo, né? No caso aqui, se aproveitaram das cavernas subterrâneas para formar esse declive que forma o lineamento de dolinas. Então agora aqui com a imagem de satélite, a gente vai fazer a extração de fato das drenagens, que também são bons indicativos. Elas também vêm de NW para SE, só que possuem inclinação maior. Então ali eu já consigo ver umas dolinas, mas agora a gente vai marcar as drenagens, como essa aqui, que tá... Não, tem essa dolina aqui, essa aqui, marcar logo que já estão bem visíveis, que são as feições arredondadas. Como a gente não vê o relevo, daqui a pouco eu vou abrir o Google Earth para a gente visualizar melhor em relação ao relevo. A gente vê essas feições com a vegetação mais densa, de forma arredondada ou oval. Pronto, agora vamos começar aqui a drenagem. A gente tem essa aqui que é mais marcante dentro da área. Lembrando que aqui é só um desafio que eu me propus a fazer.
então a gente não vai delimitar certinho a drenagem. Vamos colocar aqui essas e percebam que elas estão NWSE, é um bom indicativo de que os poços estão associados a esses lineamentos, mas também temos aqueles vales escavados que já foram comentados, e aqui algumas dolinas. Então como a gente está fazendo esse estudo, a gente sempre vai locar poços em regiões que tenham os vales, a drenagem e as dolinas. E aí a gente vai ter uma precisão muito grande na hora de marcar um poço. Você mesmo consegue fazer isso e eu vou mostrar no final do vídeo. Então, apesar disso aqui ser importante, no final do vídeo eu vou mostrar como você consegue fazer sem utilizar os softwares e os arquivos que eu utilizo. Só com o Google Earth você consegue marcar. Então tem essa dolina aqui, acredito que tá bem visível aí no vídeo, vocês não vão ter dificuldade. A gente pegando essas zonas, perceba que elas estão associadas à linha que marquei lá no início. Eu deveria ter diferenciado porque ficou tudo azul, parece que é a mesma coisa. Mas aquelas linhas no início não são as drenagens, sim uns vales no relevo. Então vamos analisar melhor aqui para ver se a gente acha dolinas. Tem bastante, na verdade. Estou tentando marcar só as principais, que se eu fosse marcar todos os poços aqui, com certeza teria mais de 100. Então a gente tem essas dolinas aqui, que fazem esse lineamento. Aqui a gente tem algumas também, uma vegetação mais predominante. Isso indica infiltração de água, porque para você ter uma vegetação mais densa, precisa acumular água naquela região em relação aos redores. E aqui a gente consegue ver bastante dolinas. Achei que seria um pouquinho mais difícil, mas está bem fácil visualizar. Essas aqui eu acredito que vocês estão vendo com facilidade. Não precisa nem ter um olho treinado para marcar. Também vocês vão ver algumas também que eu não marquei, mas se eu fosse marcar todas aqui, passaria o dia. Então, marcar mais aqui. Então, vocês vão perceber que é uma metodologia muito simples na hora de marcar. Não entendo como existem poços secos nesse tipo de terreno, porque de fato, claro, a natureza prega peças. Mas se você tem dolinas, você tem uma rede de drenagem próxima, você tem esse lineamento no relevo, só é você colocar o poço na borda dessas dolinas. Você não pode colocar dentro dela, porque ela significa o desmoronamento. Você tem que colocar na borda. Então, se colocar no meio, significa que você está colocando em um local que desmoronou. Então, você pega o lineamento das dolinas e coloca o poço em cima dele, porém, fora das dolinas, nas bordas. De preferência, na borda da maior. A dolina, como eu já falei, ela significa que teve um desmoronamento e aí o terreno afundou. Se tem desmoronamento é porque tem cavernas embaixo. Se tem caverna e tem drenagem, a água infiltra e fica nessas cavernas. Claro, a natureza pode pregar pés, a caverna não segura a água e aí você ter um poço seco. Mas, se você fizer isso que eu estou mostrando, a chance de você perfurar um poço seco é muito pequena. E você vai ver no final desse vídeo como é que você faz no seu terreno. Então, finalizar aqui a edição. E agora vamos marcar alguns poços. Como eu falei, dá para marcar mais de 100 aqui. Mas a gente vai colocar nos principais e eu vou mostrar as coordenadas para vocês. Para que, caso vocês conheçam quem mora aqui nesse polígono, você passar o ponto e depois me falar se não deu certo. Então já coloquei alguns poços aqui, sempre nas bordas, nunca dentro das dolinas. Esse aqui, a gente coloca o lineamento, mas só para entender qual é a direção. Porém, é melhor colocar em cima da parte azul ou próximo, mas sempre nas bordas das dolinas. Então aqui, como estava bem evidente, coloca aqui no meio.
Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se a gente acha mais alguma coisa. Na verdade, se a gente procurar, acha. Então vamos logo para o Google Earth. Fazer alguns perfis de elevação para mostrar a vocês o que seria essas dolinas no relevo. Então, são esses valezinhos pequenos aqui. Essa zona aqui, claramente de dolina, você vê vários vales escavados. Vamos pegar mais perfis de elevação onde foram marcados. Então aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Ele sempre vai ser uma coisa ondulada, porque você vai ter essa baixadazinha aqui, que são as dolinas, e o poço deve ficar na borda. Então vocês já perceberam como fazer isso na propriedade de vocês. Vou mostrar no final como é simples, só utilizando o Google Earth. Aqui a gente tem algumas dolinas que não foram marcadas, mas são claramente visíveis. No software, a imagem de satélite não é tão bacana quanto a do Google Earth. É mais antiga. Então aqui, às vezes, a gente consegue marcar dolinas melhor do que lá. Então sempre bom fazer essa checagem antes de marcar o ponto. Dá para ver mais dolinas aqui nessa região bastante. Marcar algumas aqui pelo Google Earth. Tem essa rede de drenagem. Mas como é um vídeo só para ensinar vocês como fazer, eu não vou marcar tudo. Então vamos pegar aqui a coordenada dos poços. Vou pegar 2, para que vocês possam utilizar como prova. Esse aqui, dá um pause na tela e pega essa coordenada. Vou jogar aqui no Google Earth, perdão, no Google Maps, para a gente ver onde cai. Poderia colocar o link dessa localização para você já enviar para o proprietário, caso você conheça. Então caiu nessa localização, que 99,9% de chance de dar um poço com água. Vamos pegar esse aqui agora, que já teria um risco um pouquinho maior, porque não está naquela rede de drenagem, mas também é um poço bem seguro. E agora eu vou abrir o punch aqui para ensinar vocês como funciona os aquíferos cársticos, que são esses que eu apresentei aqui no vídeo. Tenha uma análise do seu terreno. Clique no link fixado nos comentários e fale com a gente agora mesmo. Então aqui eu estou no Paint e fiz 2 quadros, um em planta, outro em perfil. Então planta a gente está vendo por cima. Quando a gente vê um mapa em planta, a gente vê as dolinas dessa forma. Então são pequenas depressões ovais ou redondas e geralmente uma drenagem se aproveita dessas depressões para passar. E em perfil a gente tem um relevo assim, com vários valezinhos de formato oval ou redondo. Quando a gente tem isso em profundidade, a gente vai ter as cavernas. Então as dolinas, elas são um indicativo de caverna. Porém, as dolinas significa que teve um desmoronamento naquele ponto. Então, onde tem dolina, teve desmoronamento. E aí o solo sofreu um rebaixamento e causou aquela estrutura. Porém, um alinhamento de dolinas indica um sistema de cavernas. Então, na parte mais alta, vou colocar aqui 2 geofísicas e aqui em cima de uma dolina. Na parte mais alta, entre uma dolina e outra, você vai ter um local que não sofreu desmoronamento. Então, pensando que aqui passa um corpo de água, você tem ali o desmoronamento nas dolinas. Fazer aqui um poço onde não tem dolina, entre 2 delas, e onde tem. Então, vamos colocar aqui a linha vermelha é o que seria geofísica. Vamos fazer aqui o que seria um perfil nesse local. A gente tem aqui, vamos colocar uma feição redonda, com uma resistividade baixa. E aqui, mais baixa ainda no centro, mostrando saturação.
E no outro ponto, onde teve o desmoronamento, onde tem a dolina, você vai ter essa mesma feição, porém você vai ter uma retividade maior, que é representada aqui pelo laranja e pelo verde. Estou abrindo aqui o Google Earth perto da região de Irecê, também é uma região aleatória, e vou marcar as dolinas. Então essa aqui, vocês já estão com o olho treinado, já sabem o que é uma dolina. Estou marcando aqui só elas e botando o alinhamento de onde estão as cavidades. E aí eu colocaria o poço aqui, na borda da do meio. Pessoal, quanta dolina a gente tem aqui. Se nesse momento do vídeo você me falar que não consegue visualizar, aí só um intensivão. Vou colocar essa daqui. Aqui eu acho que você jogou já para cima, onde furar da água, porque é um sistema bem complexo de cavernas. Temos bastante mesmo. É bem possível que não exista apenas o lineamento nessa região, mas pegando essas depressões ovais ou circulares e com a vegetação densa no centro, você consegue marcar seu poço. Basta locar na borda. Caso você não consiga, não se sinta seguro, você pode entrar em contato que eu vou te ajudar a fazer isso. Não só no sistema de cavernas, mas também em poços para pegar água em fenda e nos poros da rocha. Então vamos continuar marcando aqui. A gente tem umas bem grandes. Uma coisa interessante também, quando você está em um terreno em que a rocha é um carbonato, o solo geralmente é mais avermelhado. Tá vendo? Consegue ver esse vermelho? Olha a diferença em relação ao que não é o carbonato. Vou delimitar aqui, caso você não esteja conseguindo ver ainda. Então tudo isso aqui é o carbonato. E chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e coloca aqui nos comentários um feedback onde que você quer que eu coloque. Talvez a gente faça a alocação dentro do terreno de sua propriedade. Um abraço e até a próxima.